ia repor, tem mais uma ainda, referente à primeira semana de setembro, que eu não vou dar aula para vocês, mas já está adiantando. Ainda na pegada de fazer as revisõezinhas, fazer os exercícios lá, para a gente terminando esse bloco das revisões. Com os exercícios, a gente dá andamento para os outros conteúdos de física ótica e de biologia. Hoje eu queria terminar com vocês exercícios de biologia, vou pôr aqui para apresentar. De biologia não, de física. Nossa, aqui no computador tá só o pó. Professor, hoje é química? Pedro, hoje é física. Tá. Óptico ou elétrico? Óptica. Tá bom. Tamo toda quarta-feira aí, Pedro. Você esqueceu as matérias que eu dou, pô? Ué, esqueci. Ei, Pedro. Tudo bem, eu vou dar um desconto que tá tarde e deve estar todo mundo cansado agora. É, já tá gravando, né? Jorge, você tá aí? Acho que tá gravando já, né? Tá, já sim. Ah, valeu. Esse exercício aqui a gente já andou fazendo. Bom, vamos lá, gente. Falando sobre física óptica, vocês lembram a formação de imagens dos espelhos planos? A gente falou isso eu falei isso com vocês que quando a gente coloca dois espelhos planos assim, um do ladinho do outro, vai formar um número X de imagens que depende do ângulo entre os espelhos. Vocês lembram disso? Pedro, você lembra? Lembro, professor. Boa. É, partindo disso, esse exercício está aqui porque quando cair nas provas que vocês forem fazendo, ele é basicamente só aplicar a prova mesmo. A prova não, aplicar a fórmula mesmo. O número de imagens é igual a 360 dividido pelo ângulo entre os espelhos menos 1. Vocês já tiveram o conceito de ver os ângulos em radiano, que nem tá aqui, π sobre 3? Vocês já tiveram isso nas outras matérias? Sim, é ângulo de 60. Isso, tá craque, Pedro, exatamente isso. Que o π vai ser sempre tomado como 180 graus. Então, 180, você sempre, onde tem π, você vai trocar por 180 e vai saber qual é a angulação que você tem. Nesse caso, 180 dividido por 3 vai dar 60, que nem o Pedrão falou. Eu vou dar 1 minutinho, 2 minutinhos para vocês colocarem isso daqui na fórmula. Se não tiverem a fórmula ainda ou não lembrarem, é essa daqui, ó, vocês estão vendo? O número de imagens é o N, é igual a 360, que seria o círculo, seria uma volta Travou, toda. professor. São Paulo travou. Ah, pera lá. Foi agora? Foi. Boa. Foi mal, gente. O computador aqui tá pela hora da morte. O N aqui vai ser o número de imagens que a gente que vão ser formadas quando coloca os dois espelhos. 360 é o ângulo todo, o alfa é o ângulo que a gente achou, que nem o Pedro falou que é 60,
O -1 é para tirar o objeto em si da conta. Voltando aqui. Nossa, o computador tá muito ruim hoje. Aí, para esse exercício aqui, qual que é o número de imagens que a gente vai ter formado, gente? Professor, deixa eu ler isso aqui. Pode ler, tá tranquilo. É 5? Alguém mais? É isso aí, Pedrão. O número de imagens formadas aqui vai ser 5, porque a gente vai pegar o 360 e dividir por 60, que é o ângulo entre os espelhos. Isso vai dar 6. -1 vai ter 5. Esse exercício é bem bobinho, mas a fórmula em si, se você não lembra da fórmula, na hora de fazer exercício vai ficar difícil deduzir como o número de imagens e tudo mais. E pode ser uma questão que perca por bobeira. Vamos para a próxima. Olha, ele está falando dos fenômenos ópticos e da relação dos espelhos. Eu vou dar 1 minutinho, 2 minutinhos para vocês fazerem, dar uma lida, pensar, aí a gente resolve junto. Alguém chegou em alguma coisa? Alguém tem alguma noção de que pode ser? Qual que tá certo, qual que tá errado? Acredito que a 2 esteja certo. Então, tô entre a B e a E. Tá entre a B e a E. Alguém mais tá entre alguma outra alternativa? Tá em dúvida em alguma outra? Eu chuto que é E. Aí, beleza. Pedro, por que que para você a 1 tá errada? A 1 diz: se uma vela é colocada na frente de um espelho plano, a imagem dela localiza-se atrás do espelho. Ó, a gente falou disso ontem. Quais são as 3 características do espelho plano? A imagem ela aumenta, diminui ou fica do mesmo tamanho que o objeto? Do mesmo tamanho. Isso. E a imagem, qual a característica dela? Ela vai ficar invertida, vai ficar direita? Como que é? Direito. E ela é real ou ela é virtual, a imagem, no espelho plano? Virtual. Virtual. E quando a imagem virtual, ela tá onde em relação ao espelho? Tá para dentro do espelho, não tá? Uhum. Então a 1 aqui eu acho que ela tá certa, porque ele fala que a imagem dela localiza-se atrás do espelho, dando a ideia de que a Atrás. imagem é virtual. Não era pra ser dentro, então? Dentro, atrás, é jeito de falar, né? Mas entenda como virtual a imagem.
A dois você acha que tá certo, né? Agora eu não acho mais. Mas, ó, o espelho convexo são três tipos de espelho, né, que a gente estudou junto. O plano é essas características que você me falou. O convexo, ele sempre vai ter o mesmo jeito. Os que têm coisa diferente são os côncavos, que aí depende de onde você coloca o objeto em relação ao centro, foco, esse tipo de coisa. Mas o côncavo, o convexo, aliás, ele tem uma característica só. Você lembra qual que é, Pedro? Lembra daquele do espelho do estacionamento, daquela bolinha de Natal? Quando você pensa nessas coisas, a imagem que você vê no espelho do estacionamento, ela tá maior, menor ou do mesmo tamanho? O retrovisor do carro também. É que no caso, eu tinha entendido como se eu estivesse me aproximando do espelho dela amplia, mas no caso não é esse o caso, não amplia, fica menor ainda, fica ainda Exatamente, menor, né? Pedro. Fica Isso, ainda menor. exatamente, Pedro. Que é por isso que o espelho convexo é usado em situações que a gente precisa aumentar o campo de visão, porque ele vai diminuir a imagem. Se ele está diminuindo a imagem, ele está compactando as coisas dentro dele, você consegue ver mais coisas, você consegue ver, ter um campo de visão maior. Então a gente sabe que a um está certo e a 2 está errado. Antes de ler a 3, dá para a gente excluir alguma coisa? Ó, a um está certa, então pode ser a B não, porque tem a 2 a gente sabe que tá errada. A E tem 2 e 3 também não é. Ou seja, a gente ficou entre A, C e D. No caso, entre A e D, no caso. Isso, entre A, C e D. Vocês lembram quais são os fenômenos que acontecem da luz? A luz pode refletir, pode Refratar, refratar. Qual que é a diferença do refletir e refratar? na reflexão ela bate e volta, né? Boa, isso. E o refratar? O refratar, ela toca no objeto, mas o ângulo vai para outras direções. Isso. Eu A luz acabei não refrata. comentando para eu acabei não comentando para vocês, mas essa diferença da angulação, quando o raio sai do ar e vai para e passa para a água, o que faz ele mudar de direção, de mudar o ângulo que ele está vindo, de abrir ou fechar, é a relação com a densidade do meio que ele está indo, e essa relação com a densidade vai alterar a velocidade de propagação do raio de luz naquele meio. Ou seja, no ar ele está indo mais rápido, aí ele vai para a água, ele vai um pouquinho mais devagar, aí ele altera o ângulo dele. Então a 3 está falando que sempre que o raio muda de velocidade ao mudar de meio, também ocorre mudança de direção na propagação. Isso daqui é a definição de refração. E tá certo. Então a gente tem que a resposta dessa é 1 e 3, que vai dar a alternativa D. Deu para entender, Pedrão? Deu. Boa. Agora eu quero que vocês deem uma olhada nessa daqui. Eduardo acha que é a B.
Deixa eu ver as mensagens aqui. Eu nem tinha visto sua mensagem antes, Eduardo, do 5. Pedrão, chuta alguma coisa? Pera aí, professor, que eu ainda tô lendo. Boa, beleza. Tá dando pra ler assim ou quer que aumente o zoom? Tá dando pra ler. É AD. Oi? AD. Estudei. Isso. A resposta é a D mesmo. Vamos ler por que que não pode ser a B que o Eduardo mandou e as outras. Ó. Ele fala: muitos profissionais precisam de espelhos em seu trabalho. Porteiros, por exemplo, precisam de espelhos que lhe permitem ter um campo visual maior, ao passo que dentistas utilizam espelhos que lhes fornecem imagens com maior riqueza de detalhes. Os espelhos mais adequados para esses profissionais são, respectivamente, espelhos. Vamos pensar aqui, ó, na A e na B. Ele está falando espelho plano, respectivamente. Então, ele está querendo dizer que o espelho, na alternativa A e B, fala que o espelho plano vai ser um espelho que vai aumentar o campo de visão. Mas se a gente lembrar das características da imagem do espelho, ela vai formar uma imagem de mesmo tamanho, virtual e direita. Então, como ele não está aumentando nem diminuindo a imagem, o campo de visão não está aumentando nem diminuindo, né? O espelho plano não é. O campo de visão maior. O espelho que a gente classicamente tem que aumenta o campo de visão é o espelho convexo, porque ele vai ser o espelho que vai pegar as coisas e vai compactar, porque ele sempre vai formar uma imagem menor do que o objeto. Vocês lembram de quais as características do espelho convexo em relação à formação de imagem? Ele forma uma imagem menor, porque eu falei para vocês agora, e quais as outras coisas? Ela é virtual, ela é real, ela é direita, invertida? Pode pesquisar. É menor, virtual e direto. Isso. Aí vamos ver que a outra parte, né? A gente já sabe que é AD, porque só tem uma imagem assim, só tem uma alternativa que é convexo, que começa convexo, mas o côncavo. O côncavo, dependendo de onde a gente colocar o objeto, ele vai formar uma imagem maior do que o objeto. Está formando uma imagem maior que o objeto, você está vendo, você está conseguindo ver os detalhes de uma forma melhor. Por isso que essa alternativa aqui é convexo e côncavo. Vocês lembram rapidinho das posições que a gente pode colocar o objeto em relação no espelho plano, no espelho côncavo, aliás. As posições que a gente pode Isso. botar. Ele pode ficar. E dependendo da posição, vocês lembram que vai alterando como forma a imagem? Exato. Se não me engano, é o vértice. Aí tem o C, que não é centro, né? É outro nome, né? Não, é C de centro mesmo. C de centro e F de foco. Isso. E qual a relação do centro com o foco, Pedrão? Ambos ficam para dentro do espelho. Isso. Mas o centro, o foco vai estar. O centro é como se fosse a gente tá pegando o espelho côncavo é como se a gente estivesse pegando um pedaço de uma esfera. Uhum. O C é a distância como se fosse do raio. Então o foco ele está sempre na metade da distância do vértice ao centro. É como se estivesse na metade é como se o foco é a metade da distância do centro, né? Se o centro está a 10 centímetros do vértice,
o foco vai estar a 5 centímetros do vértice. 5, não é 5? É, porque ó, se o centro do ó, a minha mão aqui é onde está o vértice. O centro aqui é o meu dedo indicador. Acho que tá dando para ver, né? Uhum. Se o centro está a 10 centímetros do vértice, o nosso foco é o meu dedão aqui, ó. Nosso foco está exatamente na metade da distância. Se ele está na Ah, metade da tá. distância, ele está a 5 centímetros do vértice. Em relação ao centro, né? Isso, ou relação ao vértice, dá no mesmo, porque Porque em tá, relação é a ao mesma vértice tá distância. 15, né? Em relação ao vértice tá 15, né? Do foco pro vértice. Daria 15. Não, continua dando 5, ó. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui. Hum. Distância, foco. Mas enfim, a sua pergunta era relacionada ao quê? Era isso que a gente foi falando, é só para ir lembrando desses conceitos. Aqui, ó. Deixa eu ver se abre, se o computador permite. Ah, o... eu Aqui, ó, achava tá que o vendo que o foco... foco tá na metade da distância do centro? E tá exatamente no meio entre o vértice e o centro. Ele tá na metade da distância. Aqui, ó. Ah, Então, se desculpa, professor. Eu o tinha centro confundido... Desculpa, eu tinha confundido o centro confundiu. no lugar do foco. É, eu tinha confundido. Ah, não. Deu pra Não, então entender se. agora. Deu para entender então, Pedrão? Deu? Deu. Eu vou voltar aqui que eu acho que tem mais um ou dois exercícios só, e por hoje tá bom. Aqui, ó. Essa é falando de espelho côncavo. O espelho côncavo a gente pode colocar o objeto antes do centro, em cima do centro, entre o centro e o foco, em cima do foco, ou entre o foco e o vértice. Aqui ele está perguntando, ó, a figura a seguir mostra um espelho côncavo e diversas posições sobre o eixo principal. Um objeto e sua imagem, produzida por este espelho, são representados pelas flechas na posição 4. Ele está falando que o objeto é o de cima e a imagem é de baixo, ou vice-versa, né? Tanto faz, mas vamos adotar que o objeto é a setinha de cima e a imagem é a setinha que está apontada para baixo. O foco do espelho está no ponto identificado pelo número 1, 2, 3 ou 4. 1, 2, 3, 4 ou 8. Você tem anotado aí, Pedro, os casos que a gente fez? Dá uma olhada, vê qual posição que a gente precisa colocar o objeto para que a imagem seja formada exatamente embaixo dele, com o mesmo tamanho e invertida. Ou então desenha no papel. Ô, professor, assim, eu entendi que tem um côncavo e que tem aquelas posições. Eu só não entendi muito bem o que o exercício está querendo. Ó, ele tá te falando que ele colocou o objeto na posição 4 e a imagem foi formada exatamente embaixo do objeto, com o mesmo tamanho. Ó. Você pode ver que a setinha tem o mesmo tamanho para cima, para baixo. Ele está te dando o objeto e a imagem Uhum. e está perguntando para você qual em qual posição que isso acontece quando você coloca a imagem, quando você coloca o objeto, daqueles referenciais antes do centro, em cima do centro, entre o centro e o foco, em cima do foco, entre foco e vértice. Você sabendo qual dos casos que está acontecendo aqui, você consegue deduzir onde está o foco do espelho, que é o que ele quer de você. Ele quer saber qual desses números aí que está escrito é o foco do espelho. Certo. Ah, tá. Hum, beleza. Depois você consultar? Não, não, não tem problema nenhum. Que conforme vai consultando, vai memorizando.
Vai aprendendo o que tá coisando. Pode pesquisar, pode olhar o caderno. Beleza. O foco, eu queria dizer que o foco tá no 2. O foco tá no 2. Você olhou o caderno aí? Olha, essas. Eu acredito. Eu tô vendo todos os modelos de espelho côncavo e eu acredito que o objeto e a imagem que estão no 4 é o centro e talvez o 2 seja o foco. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem que mostra o caso a caso. Eu tinha colocado no outro slide. Qualquer coisa, se eu não achar, eu abro outro slide. Aqui, ó. Falei Esse errado? aqui é um caso do espelho Oi? Esse é um espelho É, convexo. uhum. Agora, ó. Oi, Pedro, não tá dando pra ouvir. Aqui, ó. Continua, Quando a professor. gente coloca o objeto antes do centro, aí tem que lembrar que tem que passar dois raios notáveis para formar a imagem. Uma que vai. Oi? Pedro? O que foi? O que É, foi, professor? um raio vai paralelo até o espelho, bate no espelho, vai. Oi, Pedro. O que, professor? Como assim que foi? Ué, você tá me perguntando aí o que foi? Ah, não, achei que você tinha falado alguma coisa. Não. Então seguimos aqui. São cinco situações no espelho côncavo. A primeira é colocando o objeto antes do centro. Aí passando os dois raios notáveis que a gente já viu, um indo paralelo, bate no espelho e vem para o foco, e o outro indo direto para o foco, bate no espelho e volta paralelo. Vocês vão ver que vai formar uma imagem menor, invertida e real, porque está para o mesmo lado do objeto. Se a gente coloca o objeto real no centro de curvatura, exatamente no centro, vai formar uma imagem real, invertida e de mesmo tamanho. Isso daqui parece o que a gente está vendo lá, ó. E aqui está exatamente em cima do centro. Se a gente colocar entre o centro e o foco, a imagem aumenta. E se a gente ir aproximando mais, aqui a imagem, o objeto exatamente em cima do foco, vai formar aquela imagem própria, que na verdade não forma imagem, que ela vai ser formada no infinito. E se a gente colocar ela mais perto ainda do foco, vai formar uma imagem virtual, maior e direita. Se a gente voltar aqui, ó, tá exatamente do mesmo tamanho, invertida e real. A gente acabou de ver lá que isso acontece quando o objeto está em cima do centro.
Se o centro é o número 4, qual que é o foco? Você tinha falado um número, qual que era, Pedro? Eu não ouvi. 2. 2. 2? Isso, exatamente. Porque se o 4 é o foco, a gente sabe que se o 4 é o centro, e ele tá e o foco é a metade do centro, a gente sabe que aqui é o número 2, alternativa B. Aí o último exercício, para encerrar, ó, ele fala que em uma animação do Tom e Jerry, o camundongo Jerry se assusta ao ver sua imagem, uma bola de Natal cuja superfície é refletora, como mostra a reprodução abaixo. Esse espelho aqui, a bola de Natal está simulando qual espelho? Côncavo ou convexo, gente? Convexo. Isso. Se está simulando um espelho convexo, a gente sabe as características da imagem. Vocês lembram qual que é? Fala aí, Pedro, acho que você lembra. Virtual, direito e menor? Isso, exatamente. O que o GR tá vendo aqui tá errado. Aí ele fala: é correto afirmar que o efeito mostrado na ilustração não ocorre na realidade. E a gente acabou de confirmar isso, porque o espelho convexo, a imagem é formada menor. Pois a bola de Natal formaria uma imagem A, virtual ampliada, B, virtual reduzida, C, real ampliada, D, real reduzida. Quais vocês acham que é? Repete a pergunta, por favor. É o que está escrito aí. Ele está perguntando como que vai formar a imagem no espelho convexo, que é na bolinha de Natal, né? Você acabou de me falar, Pedro. O que você acha que é? Peraí, é correto afirmar que o efeito mostrado da ilustração não ocorre na realidade, pois a panela então, olha uma imagem. Eu disse que a imagem é virtual menor. Seria B? Isso, exatamente. Tá bom. Tá craque já em espelho, Pedrão. A gente conseguiu revisar bastante os temas que a gente foi vendo. Vou fechar aqui a apresentação. Ficou alguma dúvida, gente? Por mim, não. Não? A revisãozinha de biologia, gente, formalmente acabou. Aí a próxima uma aula a gente vem com conteúdo novo. E por hoje era isso, gente. Boa noite, bom descanso para vocês. E bom resto de semana.